Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com mais um devocional e é muito bom ter você conosco neste momento, neste dia todo especial, podermos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Já vimos o capítulo 1 e agora já estamos no capítulo 23. Já vimos o nascimento de Isaac, já vimos a dificuldade que foi depois que Isaac nasceu. Abraão teve que despedir Agar, a mãe de seu filho Ismael. Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho lá no Monte Moriá. E nós percebemos a obediência de Abraão. Pega o filho e vai ao Monte Moriá, crendo que ainda que ele sacrificasse o filho, como o filho havia sido dado por Deus, Abraão acreditava que Deus daria uma resposta para ele retornar para sua casa, porque Deus havia prometido uma descendência a Abraão. E lá no monte, Deus preparou um cordeiro e Abraão não precisou sacrificar o filho, e ficou provado o amor de Abraão para com o Senhor, dado isso que também veio a promessa de que a sua descendência seria como areia no mar, como as estrelas no céu, e também seria como a areia no mar. E aí está Abraão sendo pai na fé. Bom, Isaac cresceu nesse momento aqui. Isaac agora já está grande. O capítulo 22 ao 23 resume a história de Isaac. Agora nós já temos um tempo passado e vem algo que impactou o coração de Abraão, que é a morte de Sara. Sara só teve Isaac e aí ela acabou falecendo. Então hoje nós vamos falar sobre a morte de Sara. Ela viveu pouco tempo. Quando Isaac nasceu, ela tinha 99 anos e ela morreu aos 127 anos. Então, ela viveu com Isaac aproximadamente aí até os 26 anos. E aí ela morre. Está escrito assim, capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é o Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar e chorar a morte de Sara. Depois se levantou Abraão de diante da sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, meu senhor, príncipe, poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a sua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que Má dê pelo serviço ou pelo devido preço em herança de sepulcro entre vós. Eu tenho preferência pela a cova lá de Macpela. Eu quero sepultar a minha morta lá. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et. Respondeu Efrom, heteu, a Abraão e aos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me,
O campo te dou, também te dou a cova que nela está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me, peço, o preço do campo o darei, toma de mim e sepultarei ali a minha morta. Abraão estava dizendo assim: eu não quero de graça, eu quero comprar a terra. Eu sei que vocês me têm como um príncipe, eu sei que vocês me têm com muito respeito e querem me dar um lugar para eu sepultar a minha esposa, mas eu não gostaria de que fosse de graça, eu quero pagar pela terra. Respondeu Efrom a Abraão, dizendo: meu senhor, ouve, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta, meu senhor, a tua morta, não se preocupe com o preço da terra. Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que está em Macpela, em frente a Maré, o campo e a cova que nele estava, todo o alvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou Abraão em possessão diante dos filhos de Ate, de todos os que entravam pela porta da cidade. Quer dizer, Abraão disse: não quero comprar, porque se eu comprar, é meu. Eu não quero apenas que vocês... Tudo bem que vocês me consideram, mas eu gostaria de ter um lugar. Gostaria que fosse meu aquele lugar. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Maré, que é Hebrom, na terra de Canaã. E aí, olha só que interessante, né? 127 anos. Assim, o campo e a cova que nela estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Ate em possessão. Abraão queria ter o local. Interessante isso, né? Não que Abraão tivesse... que eles consideravam Abraão como um príncipe. Eles tratavam Abraão como um príncipe. Ou seja, nós temos tanto respeito pelo Senhor, Abraão, que nós te consideramos um príncipe. Agora, a terra é sua, pega, escolhe o lugar que o Senhor quiser entre nós. E Abraão disse: não, mas eu queria pagar pelo local, porque eu queria o local, queria que fosse meu o lugar, queria que realmente pudesse ser meu. E ele escolheu o local e assim foi dado a ele. Interessante falar aqui com vocês, gente, que Sara, depois que gerou Isaac, ela viveu aproximadamente mais 127 anos, mais ou menos aí, e ela então falece. Ou seja, depois que ela gerou Isaac, ela viveu com Isaac até mais ou menos os 26 anos. E aí ela acabou falecendo. Então, veja que foi pouco tempo, né? Podemos assim dizer, que ela viveu com Isaac. Ou seja, Sara não viu o casamento de Isaac. Quando Isaac casou-se, Sara não estava mais entre os vivos. Ela já havia morrido quando Isaac casou-se. Quando Abraão prepara uma esposa para Isaac, que é o que nós iremos ver no próximo capítulo, né? No próximo capítulo nós veremos quando Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. Então, quando Isaac casa, Sara já havia falecido. Ela não teve a oportunidade de ver o casamento de Isaac com Rebeca. Mas a história, então, registrou esse fato importantíssimo que foi a vida de Sara poder gerar um filho na velhice, e esse filho, ela saber que por este filho Deus faria maravilhas. E assim foi. Agradeçamos a Deus pela oportunidade. O que você gera hoje, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Senhor, nós te damos graças em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado pela vida de cada pessoa. Obrigado pela alegria, obrigado pela paz, obrigado pela certeza que o Senhor é conosco e cada dia nós caminhamos segundo a tua palavra, segundo o teu Espírito Santo. Pedimos a graça e a unção na vida de todos. Pai Santo e querido, continue nos abençoando, nos ajudando para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Nós entregamos nas tuas mãos, pedimos que possamos continuar crescendo. Este é o desejo do nosso coração, o crescimento espiritual, aprendendo a sua palavra. Em nome de Jesus, obrigado, amém, graças a Deus. Eu termino dizendo, deixando uma palavra aqui, porque veja, o Isaac nasceu no capítulo de número 21. E aí, logo no capítulo 23, Sara morre. O capítulo 21 ao capítulo 23 relata aí a história de mais ou menos 26 anos. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: aquilo que Deus dá para a gente, nós temos que aproveitar, até porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver com aquilo que o Senhor está nos dando. Portanto, o que você tem que fazer, você precisa fazer hoje. Rebeca ou Sara não teve planos para o futuro. Se ela tivesse deixado todo o investimento, todo o carinho, todo o amor que ela pudesse dar a Isaac, se fosse pensado para depois, talvez ela não teria tido a oportunidade de desfrutar da presença de Isaac. Mas eu acredito, eu creio que Sara, ela soube aproveitar durante esses 26 anos, ela soube aproveitar a presença e a companhia de Isaac até a sua morte. Então, qual que é a palavra que eu aprendo na vida de Sara? Aquilo que Deus tem dado a você, você cuida, você acompanha do começo até o fim, e a vida que importa para nós não é a vida de amanhã. A vida mais importante, ou o momento mais importante da nossa vida não é amanhã. O momento mais importante da nossa vida é o agora. O que importa é o agora e não o amanhã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, estaremos de volta amanhã com o capítulo 24. E aí, Abraão agora vai buscar uma esposa para o seu filho. E você entende que agora ele precisa de uma companheira, até porque a sua mãe já é falecida. Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo nos ilumine no capítulo 24 de Gênesis. Forte abraço e até lá.